Olá, boa noite, irmãos. Aqui é o reverendo Hélio, o reverendo Leonan e o reverendo Wesley, os três pastores da Igreja Presbiteriana de Vila Nova. Nós estamos abrindo agora uma live comemorativa dos 161 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, atuando aqui nas nossas terras. Você é muito bem-vindo ao canal IP de Vila Nova. Se você gostar do que vai ouvir aqui, nós vamos ter uma conversa bem livre, se Deus quiser, bem humorada, por isso que o Leonan está no meio, ele é que gosta dessas coisas. E então, nós queremos conversar durante uma hora sobre o que significa ou como podemos ser uma igreja missional. Antes, porém, vamos fazer uma oração como bons presbiterianos, né? Oremos. Pai, nós queremos pedir ao Senhor a tua bênção para essa conversa espontânea, pedindo que ela seja agradável, que ela seja educativa, instrutiva e também seja, Senhor Deus, inspiradora para a Igreja do Senhor Jesus. Nós queremos agradecer ao Senhor pelos 161 anos de história da IPB no Brasil, rogando que o Senhor venha nos abençoar para que sejamos uma geração de crentes, de pastores, de presbíteros, de diáconos, de jovens, de adolescentes, homens, mulheres, casais consagrados ao Senhor e comprometidos com Jesus Cristo, a fim de que o nosso país te conheça, a fim de que os caminhos da nossa história sejam transformados pelo Evangelho, que é o nosso pedido e é o nosso ministério. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós resolvemos conversar um pouco entre nós sobre o que é ser uma igreja missional. Essa terminologia, igreja missional, ela já não é da minha época. Quando eu fiz seminário lá em 1987, a nossa grande discussão era se a missão da igreja era nacional ou transcultural, porque a gente estava num período de mudança em que a terminologia junta de missões estrangeiras não servia mais para o trabalho missionário externo da IPB. Desde 1987, com o Congresso Comiban, a visão missionária da Igreja brasileira e, por consequência, a Igreja Presbiteriana do Brasil sofreu uma transformação profunda. Só para os irmãos terem uma ideia, em 1987, quando eu era seminarista, a IPB tinha 2 missionários no Paraguai. Era isso. E quase nada fora do Brasil. Depois de 1987, com o Comiban, quando eu fui ordenado pastor em 1982, a igreja já estava alcançando 14 países. E a partir do ano 2000, quando mudou-se a terminologia de igreja junta de missões estrangeiras para a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, hoje a IPB tem uma agência missionária, que é a PMT, que já é a segunda maior agência missionária confessional das denominações protestantes no Brasil. Estamos apenas atrás da Convenção Batista Brasileira. Existem outras agências missionárias maiores, mas elas são interdenominacionais, agregando missionários de várias denominações diferentes. Mas a agência missionária denominacional, nós estamos em segundo lugar de 2000 para cá. E depois disso, surgiu uma nova terminologia. Eu me lembro que quando eu fazia teologia de missões com o reverendo Carlos Del Pino, que é um dos criadores da PMT e é missionário da IPB na Espanha, a grande discussão era como é que é essa história de missão? Nós fazemos missões ou nós entramos na Missio Dei, que é a missão de Deus? Depois, ali por volta de 2005 para frente, surgiu uma terminologia nova, que é a terminologia na qual o pastor Leonan, o pastor Wesley receberam um treinamento teológico muito melhor e muito mais atualizado do que o meu, que é o conceito de igreja missional. E aí eu queria perguntar para eles, já jogando os dois na fogueira de uma vez, o que eles entendem sobre essa questão de igreja missional. Pastor Wesley, depois pastor Leonan, vão falar um pouco sobre isso? Bora lá. Primeiramente, boa noite a todos. É um prazer a gente estar falando sobre esse tema que eu considero tão importante para a igreja contemporânea. O que a gente tem entendido é que
mais do que nunca, a gente precisa trabalhar essa ideia de ser uma igreja missional, que seria a igreja se ver como uma igreja como pessoas que praticam a missão de Cristo no mundo o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, né? Isso tem desdobramentos extremamente importantes, porque, infelizmente, a gente percebe que muitas pessoas elas vão se tornando cada dia mais religiosas e elas não se veem como pessoas que devem fazer a missão de Cristo no mundo, fazer a missão de Cristo como igreja, né? E acaba que delega isso é muito comum nos meios religiosos, delega isso para uma mão de obra especializada, né? Seria o caso assim, nós entregamos nosso dízimo, lá tem os pastores, tem os missionários que vão fazer missão, enquanto isso eu estou aqui cuidando da minha vida particular, e sendo assim, a igreja, ela perde o seu foco missional do dia a dia, onde cada um se vê com o papel de pregar o evangelho. Nesse sentido, eu entendo que talvez os pentecostais e até mesmo alguns neopentecostais, eles estão com uma visão um pouco mais apurada que nós, nesse sentido, porque eles têm essa visão, né, ainda que com distorções teológicas, mas eles têm essa visão muito clara de que aonde eles estão, eles plantam uma igreja e eles pregam e eles vão atrás de vidas, enquanto isso nós muitas vezes ficamos um pouco para trás disso aí. Só para não tomar muito tempo e dar o espaço para o Leonan, isso cria uma lacuna muito grande, porque nós podemos dizer que nós estamos perdendo muito com essa visão deficiente de igreja que nós temos tido, né? Porque a igreja deixa de crescer, a igreja deixa de alcançar a próxima geração. Na verdade, sem essa visão de uma igreja missional, nós temos uma igreja adoecida, porque a visão de Cristo Jesus é que cada um entenda o seu papel de sacerdote, o seu papel que a reforma tanto brigou por ele, do sacerdócio universal, né? Então, aí a igreja, ela perde uma geração inteira por conta de não se ver no mundo como uma igreja missional. Pastor Leonan? Bom, pastor, o que a gente conhece sobre o termo igreja missional, isso surge com o questionamento de como que a igreja ela se relaciona com a cultura, né? Então, num contexto onde os missionários eles iam para fora do país, faziam missões, e ali nesse país eles não conseguiam se adaptar muito bem com a cultura, às vezes, né? Começou a surgir esse questionamento, como que a igreja tem se relacionado com a cultura? E aí todo mundo começou a discutir isso, começou a discutir sobre o termo da igreja missional, aí eles utilizaram esse termo, né? Hoje se aplica tudo isso que o pastor Wesley falou, né? Sobre como que a igreja, ela se relaciona com o contexto que ela está inserida. Porque eles perceberam que isso começou a ser levado para outros países, só que a igreja, os países onde a igreja já estava estabelecida, começou a ficar muito ultrapassada, né? Ela não conseguia mais comunicar com a cultura que estava vivenciando ali, com o contexto que ela estava vivenciando. Então, por isso que é relevante a gente discutir sobre isso, como que a nossa igreja ela tem se relacionado com o contexto que estamos inseridos. Nós percebemos aí muitas igrejas com muita dificuldade nesse momento de pandemia, exatamente porque não consegue se relacionar com o contexto onde está inserida, né? Por exemplo, a gente vê igrejas aí que tem um trabalho de multimídia muito legal, né? Consegue alcançar muitas pessoas, tem um trabalho fantástico nesse sentido, porque conseguiu se adaptar com esse novo contexto, né? De tecnologia, redes sociais, né? Hoje é impossível, uma pessoa nasce uma criança, eles já criam um Instagram para criança já. Então,
é muito complicado, e a gente precisa se preocupar com isso. O John Stott, naquele livro Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, ele fala uma coisa muito interessante, não está relacionado a isso, mas a gente pode aplicar isso também. Ele fala assim que na agenda do mundo a igreja sempre está chegando atrasada, né? Por exemplo, recentemente a igreja está discutindo sobre ideologia de gênero, né? Só que isso é algo que está sendo discutido desde 90, né? Então, agora que a igreja está começando a discutir, ou seja, mais de 30 anos de atraso. 30 anos de atraso, né? E isso se aplica também nessa questão da cultura, né? Nós estamos inseridos numa cultura que a gente não consegue se relacionar, não consegue se comunicar com essa cultura. Então, nós precisamos se preocupar muito com isso, né? Como que a nossa igreja está servindo a cidade. Não só o grupo de cristãos que frequentam essa igreja, mas como que a nossa igreja está sendo útil na cidade. Como que a gente está se relacionando com os jovens, como que nós estamos nos relacionando com os adolescentes, numa cultura onde suicídio tem se tornado normal, né? Como que nós temos nos comunicados com os idosos, por exemplo, que estão perdendo os seus parentes, né? Estão perdendo seus amigos de igreja, e aí agora eles chegam numa igreja e só tem jovem, só tem adolescente. Então, como que a gente vai se relacionar com esses idosos? Qual o contexto que ele estava inserido no passado e qual que é o contexto que esses adolescentes estão inseridos hoje? A gente precisa se preocupar com isso e discutir muito isso, né? Muito bem. Nós percebemos que ser igreja não é só uma questão de ter um templo e uma liturgia legal, né? Não é só uma questão de a gente investir em aparelhagem, treinar pessoas e fazer a coisa ficar bonitinha. Tanto os reformadores como os reavivalistas do século XVIII, depois do século XIX, eles sempre falavam de uma igreja para fora, de uma igreja que é voltada para alcançar o perdido, mas também para ser bênção na vida das pessoas. E essa pandemia é um momento muito apropriado para a gente pensar sobre isso. Outro dia, um irmão aí na porta da igreja chegou para mim e disse: pastor, a igreja encolheu. A igreja deveria estar ouvindo a Bíblia, a igreja está ouvindo os governadores, os prefeitos e os decretos públicos, né? E a palavra desse irmão, ela foi muito forte, né? Porque nós estamos vendo aqui em Goiânia uma realidade de uma igreja, não só presbiteriana, mas muitas outras, igrejas encolhidas, igrejas trancadas dentro de casa, igrejas com medo. Aqui não estou fazendo uma apologia para a gente sair para fora e ficar aglomerando com as pessoas. O que eu estou falando é que nós nos trancamos iguaizinho às outras pessoas e perdemos oportunidades de servir, de alcançar e de mostrar presença. Tenho conversado com alguns pastores presbiterianos e a nossa preocupação, e a gente tem visto isso, é como que o medo, a ansiedade, o temor de adoecer e acabar parando entubado no hospital tem determinado muito mais as nossas ações do que a confiança na providência de Deus, acompanhada dos devidos cuidados, para que a gente possa testemunhar Jesus. Então, uma igreja missional é uma igreja em que cada membro está envolvido com a missão. Um livro que marcou época aqui no Brasil sobre isso foi exatamente o livro que mudou a visão das igrejas sobre missões, foi o Igreja Local e Missões, do reverendo Edson Queiroz. Ele dizia o seguinte: olha, missões não é algo para uma agência missionária. Nós entregamos tudo para eles e nem sequer sabemos como é que está a situação do missionário lá no campo. A Bíblia sempre fala de a igreja enviando, a igreja sustentando, a igreja participando, a igreja local, né? E é isso que a gente precisa entender sobre a obra missionária, que não é só uma obra estrangeira, não é só uma obra transcultural, assim como também não é só uma obra nacional ou uma obra local, mas ela é uma obra integral. Uma frase de John Wesley que assusta os pastores, mas também desafia, ele diz o seguinte: olha, o meu campo é o mundo. E ele está falando do planeta Terra. Ele não está dizendo que o campo dele é só o bairro onde a igreja dele está plantada. Então, nós, pastores da Vila Nova e membros da Vila Nova, precisamos
começar a enxergar um pouco mais longe. Às vezes nós enxergamos muito as nossas dificuldades, falta de recursos financeiros, dificuldade de manter o patrimônio que a geração anterior deixou para a gente, como um presente da graça de Deus, dificuldades em nos relacionarmos com tecnologias novas e utilizá-las para o serviço do reino, dificuldade do jovem entender a cabeça do mais velho entender a cabeça do mais jovem. Às vezes nos concentramos demais nas dificuldades e nos concentramos muito pouco nas oportunidades. Como que essas dificuldades podem gerar oportunidades para o testemunho do Evangelho. O que vocês gostariam ou pensam sobre essa questão? Posso? Pode. Eu vou... Meus mais velhos. Vou continuar citando aqui o John Stott. O Leonan colocou bem aí essa questão de conseguir fazer uma leitura da cultura, que é muito interessante. Eu acho que uma das principais características, tem um autor chamado Lincoln, acho que é assim que pronuncia o nome dele, né? Ele fala que uma das características de uma igreja em declínio, dentre outras, é não conseguir fazer um link entre as gerações, né? Eu acredito que se nós queremos ser uma igreja missional, a gente precisa fazer aquilo que hoje é chamado de exegese da sociedade ou exegese da cultura. A gente precisa entender como pensam as pessoas, porque senão pode acontecer, como disse o John Stott, que ele escreveu o seguinte: sem compreender o seu tempo, a igreja corre o risco de responder perguntas que ninguém está fazendo, coçar onde não há coceira alguma, prover bens para os quais não há nenhuma demanda, né? Então, nós precisamos compreender a nossa geração, se nós queremos ser um elo, né, de ligação entre as gerações. Essa é uma questão que eu tenho lido, tenho procurado entender. William Barclay, por exemplo, ele diz o seguinte, que todo cristão ele deve ver em si mesmo um vínculo entre duas gerações. Ele não somente recebe a fé, mas também deve transmiti-la a outros. A tocha do evangelho deve ser passada de geração em geração sem se apagar, né? Eu acho muito interessante a colocação tanto do John Stott quanto desses demais autores, né, William Barclay, o Lincoln, porque ele mostra que nós, como igreja, nós precisamos estar o tempo todo nos perguntando se nós estamos conseguindo alcançar o coração da nossa geração, porque nós temos uma mensagem maravilhosa. A nossa mensagem, ela é capaz de transformar vidas, ela é capaz de trazer perdão, dar esperança para uma sociedade desalentada, né? Existe pessoas que costumam dizer assim, somos poucos, mas somos bons, né? Essa é uma palavra que tem o seu valor até certo ponto, mas ela é muito perigosa, porque se somos bons, por que precisamos ser poucos? Será que é porque não está havendo uma falha na estratégia, né? Ou a nossa maneira de pensar igreja talvez não esteja equivocada? Eu costumo falar para os meus jovens que algumas coisas que nós pregamos, ou as nossas formas de transmitir o evangelho, de 10 anos atrás, já se tornaram obsoletas, porque o mundo hoje muda muito rápido, muito rápido. Então, no passado, eu tenho 42 anos, então eu estou falando de um passado mesmo para essa geração, né? Se pregava o evangelho através de rádio, através de folhetos, se pregava o evangelho através de programas de televisão, haviam as cruzadas evangelísticas que eram realizadas e muitas pessoas se convertiam com isso. Mas se a gente for ver, isso não tem alcançado o coração dessa geração mais, né? Se a gente for ver um passado um pouco mais recente, nós vamos perceber que nós, como igreja, a nossa prática igrejeira mudou completamente, e ela mudou muito por conta do advento da internet, né? Eu me lembro que há bem pouco tempo, o que era diversão para mim, e até mesmo para o Leonan, que é bem mais jovem,
era ir para a igreja, jogar videogame, ou então jogar ping-pong. Eu sou da época do ping-pong, né, nas igrejas, e aquilo agregava pessoas ali. Essas coisas são completamente irrelevantes hoje, né? Eu porque eu sou da época que o ping-pong era pecado na igreja. Então, o que eu percebo é o seguinte: se nós, como igreja, nós precisamos ter abertura. Por exemplo, sem querer me delongar, e só vou falar só isso e encerro aqui, né? Eu acredito que nós precisamos entender, eu tenho por convicção que igrejas de programas, elas estão fadadas a morrer, tá? Eu já li algum material que não é de linha protestante, né? Mas algum material que diz assim que porque existe igreja de programa e existe igreja de relacionamento, né? E as igrejas que estão focadas em programas, elas tendem a entrar em declínio, porque programas não chamam mais a atenção dessa geração. Porque se no passado a gente fazia noite de esquetes, a maioria não vai nem saber o que é isso, depois a gente fala. Se no passado a gente fazia noites para a gente fazer brincadeira de roda, isso eram programações. Hoje em dia eles encontram coisas muito superiores nos teatros, na própria internet, no YouTube, no Instagram, que não chama mais a atenção dessa geração. Então, eu tenho convicção de que se nós não acordarmos para a realidade de sermos uma igreja de relacionamentos, uma igreja que cultiva uma vida cristã simples, uma vida cristã onde uns ministram ao coração dos outros, nós não conseguiremos alcançar o coração dessa geração. Uma das coisas que nós trabalhamos muito aqui na nossa mocidade foi justamente acabar com essa ideia de que nós precisamos de fazer grandes eventos para a gente ser para a gente ter essa comunhão. A gente entendeu que a gente precisa da comunhão do dia a dia, porque é isso sim que iria sustentar e trazer um crescimento saudável para a nossa mocidade aqui na Vila Nova. E eu tenho por certo que se a gente alcançou os objetivos que a gente alcançou, se a gente experimentou um crescimento saudável, foi por conta da gente ter mudado essa mentalidade e ter mostrado que é no dia a dia, onde um vai ministrando na vida do outro, vai cuidando da vida do outro, é que a gente vai conseguir alcançar o coração dessa geração de forma simples e de forma bem objetiva. Pelo menos, essa tem sido a minha forma de pensar, de ser uma igreja missional, uma igreja contextualizada com a nossa geração. Passo a bola para outro aí. Leonardo. Eu concordo com tudo isso que o Wesley falou, né? É uma visão que eu tenho também. Só fazer só acrescentar mais alguma coisinha, e depois eu gostaria de saber se eu posso fazer uma pergunta para o senhor, pastor. O senhor é professor de história da igreja, e às vezes o senhor pode orientar a gente nesse sentido. O que acontece? Eu acredito que as pessoas, elas confundem um pouco aquilo que a gente olha como essência e aquilo que é resultado, né? Então, por exemplo, essa questão da gente pensar em se relacionar com a cultura, eu vejo isso na reforma protestante. Por exemplo, não é papel da igreja abrir escola, não é papel da igreja abrir hospital, não é papel abrir casas para receber refugiados, naquele período, né? Eu estou falando naquele período. E aí, o que acontece? A gente vê muito isso nos reformadores, né? Quando eles começaram a reforma protestante ali, por conta do contexto que eles estavam inseridos, a gente viu muito eles tendo que rebolar mesmo para se adaptar com aquele contexto, né? O que a gente tem que fazer agora? Para que essa reforma continue, prevaleça, para que a sã doutrina continue sendo pregada, para que a heresia não tome conta da igreja e destrua, mate a igreja novamente, né? E aí, eu penso que é isso. O que a gente precisa observar nos antigos é o que eles fizeram. O que eles fizeram? Eles, por exemplo,
no passado, eventos era fantástico, funcionou muito bem no passado, programações funcionaram muito bem, programas, né? E o resultado disso, porque a igreja perdurou, né? E é claro que é Deus que sustenta, mas tem essa questão da gente ter que pensar nisso daí também. Então, assim, mas por que perdurou? Porque eles analisaram o contexto que eles estavam vivendo e perceberam que os programas naquele momento era bom. E eles fizeram isso. Hoje a gente consegue analisar e perceber que isso não está mais comunicando com a cultura, né? Então, o que a gente precisa fazer? Eu acho que o que a gente precisa olhar para os nossos pais, né, os nossos antepassados, né, olhar e falar assim, olha, eles tiveram a capacidade de olhar para o seu contexto e perceber o que poderia ser usado para alcançar o povo, né? Assim os reformadores fizeram, assim os nossos pais fizeram, e assim a gente precisa agir hoje, né? Mas assim, aí a pergunta que eu faço para o senhor, a igreja reformada era uma igreja que a gente pode falar assim, que é uma igreja que tinha uma visão missionária, tinha uma visão de, a gente precisa evangelizar, porque a gente vê muitas pessoas fazendo acusações, né? Acusações à teologia reformada. Eles acreditam em predestinação, eles acreditam que não precisa evangelizar, e muito preconceito com a teologia reformada. A igreja reformada, ela estava preocupada em se comunicar com a cultura de fato, em levar a sã doutrina para outras regiões, em ser missionária e também ser missional, porque eu considero essa atitude deles aí como uma forma de se relacionar com a cultura, com o que estava acontecendo naquele momento, né? O senhor acredita que eles eram uma igreja missional e missionária? Sim, acredito. Tem algumas considerações que a gente precisa levar em conta para a gente não cair num erro que nós chamamos de anacronismo histórico, que é impor sobre aquela época as nossas questões, né? Ou levar para aquela época o nosso pensamento. Mas antes de entrar para valer nesse assunto, eu queria fazer assim, duas considerações. Nós precisamos qualificar sempre bem para a igreja o que nós queremos dizer sobre relacionamento e programas. Porque nós compreendemos sim que a igreja é um local onde relacionamentos devem crescer e que esses relacionamentos eles devem gerar comunhão, amizade e unidade, né? Como eu já estou um pouco na geração anterior a de vocês, a gente assusta um pouco quando fala assim, a igreja de programa está morrendo, né? Não é bem assim. Nós precisamos entender que programas eles devem servir aos relacionamentos, porque uma igreja de relacionamento ela terá programas, só que ela terá os programas que vão fazer esses relacionamentos serem aprofundados, crescerem para o testemunho e para a pregação do evangelho. Então, agora, quando uma igreja o programa em si, né, ele sustenta a vida da igreja, ela de fato perdeu de vista o que é o evangelho. Não é o programa que caracteriza a igreja, mas eu concordo com isso. Não é o programa que caracteriza a igreja. O que caracteriza a igreja são os relacionamentos que são possibilitados por esses programas. Então, eu me lembro que a gente era convidado a participar de programa que ninguém queria, mas não tinha outra coisa para fazer, né? Senão não era igreja, era outra coisa. E aí a gente tinha que ir lá, aqueles programinhas das dancinhas, por exemplo. Eu não gostava daquilo de jeito nenhum, mas eram as programações da mocidade que mais lotava, né? Eu gostava mesmo era do estudo bíblico, para a gente estudar a Bíblia. Essa dava pouca gente, né? Sempre foi assim, sempre vai ser na história da igreja. Então, a igreja, ela precisa saber como alcançar a sua geração, oferecendo o evangelho que vai transformar. Nem tudo na vida da igreja vai mudar, não pode, nós não podemos negociar a doutrina, a pregação, o testemunho, né? Há uma polêmica entre os catedráticos aí da teologia sobre as traduções bíblicas, por exemplo. Eu fiz um curso em 1988 sobre tradução dinâmica da Escritura, em que estava sendo apresentada a Bíblia na linguagem de hoje, né, da Sociedade Bíblica do Brasil.
E eles construíram a propaganda da Bíblia na linguagem de hoje, mostrando um monte de erro de tradução na Bíblia Revista e Atualizada do João Ferreira de Almeida. Aí eu era seminarista, assim, meio bobinho em termos de exegese bíblica, conhecia muito pouco o grego, mas eu fiz uma pergunta para o doutor lá, o PhD, que estava falando sobre a grande vantagem da Bíblia na linguagem de hoje. E eu percebi que aquela Bíblia, ela não tinha, por exemplo, algumas palavras, eles tinham traduzido diferente, algumas palavras que são fundamentais para a teologia, como regeneração, justificação, né? Eles haviam substituído por outras. Romanos 5, versículo 1, por exemplo, foi traduzido assim: uma vez que fomos aceitos por Deus, agora temos paz com ele. Eles substituíram a expressão justificados, que temos lá na nossa Bíblia Revista e Atualizada, por uma interpretação bem superficial do que significa o termo justificação. Uma das coisas que eu concordo com o Lloyd Jones, tem um monte de coisa que eu discordo dele, mas uma das coisas que eu concordo com ele é que nós, pastores, somos os tradutores da Bíblia para a igreja. Então, é importante que alguns termos bíblicos, e que são profundamente teológicos, porque tem a ver só com Deus e a sua revelação, eles permaneçam e que os membros da igreja, os pastores, os líderes, o pessoal mais amadurecido, traduza isso para a nova geração, ensinando a escritura para eles. Então, nós vivemos numa época em que, às vezes, nós somos tentados a abandonar certas coisas que são fundamentais e abraçar coisas que são menores. Mas isso foi desse jeito a vida toda na história da igreja. Então, voltando para o lado da história e a pergunta que você me fez sobre missões, essa sempre foi uma acusação que nós recebemos de que na época da Reforma não havia missões, e essa é uma acusação que é feita exatamente para atingir a ala reformada da igreja, dizendo que os reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, não se preocupavam com o crescimento da igreja. Essa não é a verdade. Só para você ter uma ideia, Calvino, em 1555, ele treinou mais de 150 pastores só para enviar para a França, a fim de ganhar a França para Cristo, porque a França era um dos locais onde a perseguição era mais forte. Tanto é que ele estava em Genebra por causa da perseguição em Paris, de onde ele teve de sair. E a partir de 1559, quando ele fundou a Academia de Genebra, que hoje é a Universidade de Genebra, o objetivo era formar pastores para serem enviados para os locais onde a reforma estava chegando. Agora, nós temos que concordar que a reforma viveu um período em que ela estava tentando colocar a igreja nos eixos. Então, a grande preocupação era doutrinária, era corrigir erros e abusos doutrinários que levavam a certas práticas corruptas e corruptoras dentro da igreja, que estava atrapalhando o evangelho se desenvolver. Mas, tão logo o protestantismo se estabeleceu na Europa, vai surgir o chamado grande século das missões a partir de 1792, com Carey e aquela patota toda. E aí, porque foi um calvinista que tentou falar para o Carey que se Deus queria evangelizar os pagãos, ele mesmo levantaria alguém, aí todo mundo fala que calvinista não gosta de missões. Mas quando você estuda a história das missões, você verá que os grandes missionários da história missionária da igreja são calvinistas. Inclusive, a primeira tentativa de missão aqui no Brasil foi dos franceses, né, os huguenotes enviados por Calvino, né? O primeiro culto nas Américas foi aqui. E a pessoa, eu até gravei essa aula hoje para os seminaristas sobre a invasão francesa. As pessoas falam assim, os calvinistas vieram e fizeram tudo errado, né? Não, mas sabe quantos calvinistas tinha naquele grupo de quase 2.000 pessoas? 14. Só 14. Então, primeiro veio Villegagnon com a sua patota, em 1555. Depois, ele pediu para que Calvino mandasse missionários. Aí ele mandou 3 pastores e 11 colonos. Esses 14 calvinistas vieram no navio com 230 pessoas, dos quais alguns eram degredados e tinham sido encontrados nas prisões de Paris e da Holanda para virem colonizar o Brasil
para os franceses. E aí deu no que deu. Eles ficaram apenas um ano aqui no Brasil. Nesse um ano, eles fizeram amizade com índios. Tem uma carta do pastor Pierre Richer para Calvino dizendo, olha, para evangelizar o Brasil, os brasilianos, conforme os holandeses vão chamar um século, 50 anos depois, é preciso que venha gente para cá para aprender a língua deles, para poder falar com eles. Quem vai conseguir fazer isso vai ser nossos filhos. Nós não damos conta. E o cara que falou isso foi um homem de 50 anos de idade, da minha idade. Ele disse, olha, nós não vamos conseguir, mas aqueles que nós vamos trazer e que vão colonizar junto com a gente, depois da gente, esses sim vão alcançar o Brasil. Olha só o teor da carta dele. É uma carta missionária. E ele estava escrevendo para Calvino, antes de ser expulso daqui, menos de um ano depois de escrever essa carta. Para vocês terem uma ideia. Isso é interessante mesmo, porque eu fico triste quando as pessoas vêm com essas acusações, né, de que a igreja reformada ela não é uma igreja missionária. Inclusive, hoje, a igreja presbiteriana, né, que é uma igreja reformada, é uma das maiores agentes missionárias que tem, né? Denominacional, a gente tem que frisar isso. Porque tem agências maiores. Isso. É uma das maiores, né? Tem a Igreja Batista Reformada aqui do Brasil também, né, que também é excelente nessa área de missões. Então, assim, se você parar para observar, os reformados brasileiros, eles são muito missionários, né? A Igreja Presbiteriana é uma igreja plantadora de igrejas, né, no Brasil. A Igreja Batista também. Tem outras igrejas também que são reformadas, que também tem uma pegada bem missionária. E eu acho que é uma fundação indevida. Na história da IPB, a IPB foi a maior denominação protestante do Brasil até 1932. Grande parte desses costumezinhos pequenos que tem nas igrejas foram aprendidos com a IPB. Por exemplo, a prática do ser dizimista no Brasil, as igrejas seguiram a IPB, porque todas elas eram sustentadas pelos dólares norte-americanos, né, ou pelas libras inglesas, que enviavam missionários para cá, e as igrejas, então, quando começaram a amadurecer e querer assumir liderança nas denominações que estavam sendo plantadas, os americanos, os ingleses falaram, não, a gente que paga, a gente que controla. A coisa era mais ou menos assim, não nesses termos, mas era mais ou menos assim. Eles queriam entregar a liderança para os brasileiros, mas eles não achavam que eles tinham maturidade suficiente para sustentar as igrejas. Então, a primeira igreja que levantou a mão e disse, não, nós vamos pegar o boi pelo chifre, foi a IPB, foi Eduardo Carlos Pereira. Um artigo que foi escrito lá nos Estados Unidos, caçoando os brasileiros, dizia assim, se eles querem independência, que eles ponham a mão nos bolsos. E o cara que publicou esse artigo lá nos Estados Unidos achou que não tinha nenhum brasileiro que sabia inglês para ler. E aí os brasileiros leram e disseram, não, deixa com a gente. Eduardo Carlos Pereira levantou a mão e disse, vamos fundar aqui uma revista, todo o lucro que der nessa revista vai para sustentar o obreiro brasileiro, não vai ser americano, não. Nós vamos usar para comprar terreno, construir templo e chamar pastores para trabalhar lá. Então, aí surgiu um problema. Como? O dinheiro, o conto de réis, como é que ele faz frente ao dólar norte-americano? Naquela época já tinha esse problema. Então, eles falaram assim, vamos ser dizimistas. Vamos colocar a pregação do dízimo como a base fundamental do sustento da igreja. E aí, quando a IPB fez isso e começou a amadurecer e a adquirir a sua autonomia verdadeira, inclusive financeira, as outras igrejas foram atrás, vieram atrás de nós. Essa foi uma decisão de 1884, dentro da IPB. Então, várias práticas que existem ainda nas igrejas, elas vieram de algumas atitudes que a IPB tomou lá atrás. Só que em 1932 aconteceu um fato diferente. O liberalismo começou a chegar no Brasil e quem que ele atingiu de frente? A gente. Pegou a IPB que ficou patinando 30, quase 40 anos, brigando com o liberal que não crê na Bíblia, dentro das igrejas presbiterianas. E outra coisa, os batistas receberam de uma só vez quase 20 mil membros
vindos da Letônia e da Lituânia, fugindo da Revolução Bolchevique de 1917. Por quê? Eles eram comunistas e perseguiam a igreja. Então, esse pessoal que era batista, a igreja batista era muito forte na Letônia e na Lituânia, esse pessoal veio para o Brasil, e aí, de uma só vez, eles receberam quase o número de membros que a gente tinha, e passaram à nossa frente. Graças a Deus, com um grande ministério, né? Essas coisas são da história. É claro que se alguém assistir essa live, vai falar assim, o pastor Hélio está fora da realidade. Paciência, né? Cada um puxa a sardinha para o lado. Eu acho que assim, ó, é importante a gente olhar no retrovisor sempre, né? Sim. Senão a gente pode causar um acidente. Então, a história ela é importante para o nosso contexto hoje, né? Às vezes pensa assim, poxa, mudou de assunto do nada. Não é que mudou de assunto. É porque olhar para o retrovisor é fundamental para manter a gente no caminho correto também. Então, eu acho que os princípios que a gente precisa levar muito a sério, como, por exemplo, a teologia reformada. Sim. A teologia reformada é a teologia bíblica. A gente precisa sempre estar focado em não deixar com que esse princípio da pregação reformada, do ensino da teologia reformada venha se perder. Infelizmente, muitas igrejas, por pensar só no novo, têm perdido o que é essencial na vida da igreja, que é a teologia, né? O sistema de governo da igreja é extremamente importante, porque é um sistema bíblico, né? A igreja presbiteriana, ela tem o seu sistema de governo baseado nas escrituras. Então, por isso que nós somos defensores, né, desse sistema de governo, porque está nas escrituras, que é o conselho, né? Então, a gente precisa levar isso muito a sério. A gente vê muitas pessoas se levantando, muitos presbiterianos se levantando, mas conselho, e brigando e querendo que a igreja presbiteriana funcione como uma igreja episcopal, né? Ou então como uma igreja congregacional. E não é. A gente precisa priorizar pelo conselho. Mas, por outro lado, também a gente vê uma falta de sensibilidade com o contexto que a gente está vivendo, infelizmente, né? Então, a gente está vivendo aqui dois extremos. De um lado, uma falta de sensibilidade do que a gente está vivendo hoje, do outro lado, um liberalismo exacerbado, né? Não no sentido teológico, mas no sentido prático mesmo, um liberalismo prático, né? Então, eu acho que a gente precisa sempre pesar na balança e procurar manter o equilíbrio, né? Voltando para aquele assunto de programações, de relações, né? Eu acho que, assim como os nossos pais preocupavam com o relacionamento entre os irmãos, nós hoje também nos preocupamos, né? Nós hoje também nos preocupamos. E assim como eles procuraram métodos que não ferissem os princípios teológicos e bíblicos para que essas relações fossem fortalecidas, nós hoje também procuramos métodos que não fujam dos princípios bíblicos para manter as relações fortes, né? Relações cristãs. Eu acho que esse que é o problema. Eu acho que, assim, é uma guerra de gerações. Enquanto, de um lado, tem um grupo falando assim, as coisas do passado são melhores do que a de hoje, por outro lado, assim, as coisas de hoje são melhores do que a do passado. E eu acho que a gente precisa pensar muito nisso. Todas as ideias do passado e de hoje são excelentes, são muito boas, de acordo com o contexto. Até hoje, hoje em dia, tem muitas igrejas que funcionam muito bem à base de programações. Porque o contexto que eles estão inseridos, a cidade está inserida, é fantástica. Por outro lado, a gente tem cidades aí onde fazer programações não tá ajudando a igreja, tem atrapalhado a igreja. Porque as pessoas ficam frustradas, organizam uma mega estrutura e aparece ali 2, 3 gatos pingados. E a cidade não está interessada naquilo que eles estão propondo, né? Então, a gente precisa muito pensar em fazer uma reconciliação entre as gerações. Mostrar que o que nós estamos seguindo de exemplo deles é o princípio e não o fim. Né? O resultado, né? Mas sim o cerne daquilo, né? Por isso que eu acho que deu muito certo o trabalho que é feito com a mocidade aqui na Igreja Presbiteriana de Vila Nova,
Eu acho que seguiu muito essa ideia, né? Porque não foi um trabalho pragmático, né? A gente percebe isso, não foi um trabalho pragmático. Agora, puxando sardinha para nossa igreja. Não foi um trabalho pragmático, a gente percebe que não há uma obrigação, principalmente para as igrejas que trabalham com pequenos grupos. O pastor Wesley está aí, né? Ele fez vários cursos sobre isso. Olha, tem que multiplicar de tanto em tanto tempo, né? Olha, tem que pegar pesado o pessoal aí para eles encher logo o grupo para multiplicar. Não, aqui funciona tranquilo. Olha, não vamos deixar crescer de maneira orgânica. É o Espírito Santo de Deus quem dá o crescimento. Quando crescer, o pessoal está amadurecido, ter uma liderança formada, a gente multiplica. Se não tiver, a gente mantém. Então, é um respeito muito grande à palavra de Deus e, ao mesmo tempo, uma sensibilidade com o contexto que nós estamos inseridos. E é uma mocidade também que tem um link com a geração antiga, porque, ao mesmo tempo, eles fazem programas, só que os programas não é a base, entendeu, do trabalho, porque eles perceberam que os programas não estavam mais sendo tão atraentes, né? Mas eles fazem, porque para mostrar para eles que existe também uma forma de se divertir com todo mundo junto, se relacionando com a glória de Deus e aprendendo a palavra de Deus juntos de outras formas também, né? Então, eu entendo que aqui na nossa igreja a gente conseguiu alcançar esse ponto de equilíbrio que eu estou falando aqui, né? Desculpa tomar bastante tempo. Faz parte. Eu acho que a gente tem que pensar muito sobre essa questão que nós levantamos no começo, vocês dois citaram o livro do John Stott, que eu até trabalhei um capítulo dele nas férias, né, aqui na nossa igreja, mas que é uma frase, e que é o título do livro do Dr. John Stott, ouça o espírito, ouça o mundo. Ouvir o mundo não é se mundanizar, né? Ele chama Exato. Lá de mundanidade sem ser mundanismo, né? Mas é exatamente essa sensibilidade de ver como podemos alcançá-los de uma forma que seja relevante e contextual, né? E não simplesmente impor um formato, né? Porque, de repente, a gente acaba sendo tão mundano quanto o mundo quando nós queremos que as pessoas se amoldem a nós e não a Jesus Cristo. Nós sempre precisamos lembrar que nós somos mensageiros de uma pessoa, ou de um ser pessoal. Nós não estamos anunciando uma doutrina de papel, nós não estamos anunciando uma estátua de bronze, nós não estamos anunciando um sonho, né, fantasioso. Nós estamos anunciando o Deus vivo das Escrituras que veio até nós por meio de Jesus Cristo. Então, nós seguimos uma pessoa que é Deus, e que, exatamente por ser Deus, nos surpreendeu. E esse é um ponto que eu acho muito relevante nas colocações do Reverendo Wesley, quando ele fala sobre a gente parar com esse negócio de programa. Porque o programa frio, ele nos afasta do Deus vivo. É o Deus vivo que dá sentido, valor ao programa, à presença, ao culto em si. Não tem razão de ser a gente ter um culto no qual as pessoas vão para lá e ficam pensando, eu podia estar em outro lugar, né? Eu assisti um programa do Globo Repórter com aquela esqueci o nome dela agora, aquela repórter que é negra, né? Não sei o que, Maria, né? E ela fez uma reportagem na Noruega. A Noruega, ela é historicamente luterana. E lá na Noruega tem uma montanha que dá a vista para o mar, que dizem, especialmente os noruegueses, que é o lugar mais lindo da face da Terra. Simon achava que era em cima do Corcovado, lá no Rio de Janeiro, né? Ele falou isso no diário dele. Mas dizem que essa montanha lá na Noruega é o lugar mais lindo que tem, que quando você chega lá, você fica encantado. E ela foi lá com a pessoa, e, de fato, a paisagem é lindíssima. Na época do frio, por exemplo, as montanhas brancas e o mar bem azulzinho, o mar norueguês. E aí, a moça que foi lá fazer a reportagem, não foi a Glória Maria, agora lembro o nome dela, mas foi uma que ela enviou lá, ela disse, olha, quando você vê essa paisagem, você percebe que a vida
tem algo mais. Ela não quis dizer que era Deus, mas ela disse que a vida tem algo mais. E aí ela citou um provérbio norueguês. O provérbio norueguês diz assim: é melhor estar aqui nessa montanha pensando em Deus do que estar lá no templo na hora do culto pensando nessa montanha. Então, às vezes, nós somos como esses noruegueses, nós somos pessoas que estão dentro do templo pensando na montanha, e não na montanha pensando no templo. Feliz seria a nossa geração e o nosso ministério, nós três que somos pastores, se de repente as pessoas, quando estivessem em qualquer outra programação particular, pessoal, a trabalho, estivessem longe de casa e de repente fossem tocados por Deus, eles se lembrassem do culto, da presença, da comunhão e do Deus que atende orações e modifica os nossos comportamentos, não é mesmo? Sim, concordo plenamente. Então, nós já estamos chegando aqui a 50 minutos de conversa, olha só. Eu acho que seria um momento oportuno para a gente começar a fazer as nossas considerações finais, para a gente não ficar cansando os irmãos da nossa conversa aqui. Gente, nós estamos comemorando 161 anos da IPB no Brasil. O que vocês sonham? O que vocês desejam para os próximos anos dessa IPB que Deus chamou a gente para pastorear? Pastor Wesley. Bom, eu fico com... primeiramente, deixar claro que quando eu coloquei essa diferença que eu vejo igreja de programa, igreja de relacionamento, eu concordo com tudo. Aqui a gente está tentando gastar menos tempo, né? Mas é isso mesmo. Os programas, eles sempre existirão, mas eu entendo que os programas, eles devem ser resultado da comunhão da igreja e não o contrário, né? O problema é quando a igreja, ela baseia toda a sua estrutura em programas. Aí essas igrejas estão fadadas a morrer. Porque isso acaba não gerando a vida necessária para a igreja que ela necessita, né? A igreja precisa de mais do que boas programações para sobreviver. E eu quero dizer que o que eu espero para a nossa igreja, para a Igreja Presbiteriana do Brasil e para a Igreja de Vila Nova, é que ela seja uma igreja bíblica. E quando eu falo de ser uma igreja bíblica, eu estou falando de valores inegociáveis, eu estou falando de uma igreja que, como bem disse John Stott, né, a igreja precisa ter uma mão aberta e uma fechada. A mão fechada são esses valores inegociáveis, né, que é a nossa doutrina, o nosso sistema de governo, né, a gente não abrir mão de ter um culto teocêntrico, de uma mensagem que seja fruto de pregação expositiva, a gente não abrir mão das marcas da igreja, né? A fiel administração dos sacramentos, né? A disciplina eclesiástica, isso para mim são valores inegociáveis, que são a marca de uma igreja verdadeira, mas que ao mesmo tempo a igreja ela possa ser uma igreja relevante, que seja essa igreja da mão aberta que John Stott fala, que nada mais é do que a igreja, ela, se preciso for, abrir mão do próprio formato em alguns aspectos, e aqui eu estou dizendo que há toda uma questão de estudo de contexto, para avaliar aquilo que é relevante, aquilo que não é. Eu não estou falando de abrir mão simplesmente para se moldar a sociedade, mas é com o objetivo de alcançar o coração das pessoas, como bem dizia o apóstolo Paulo, fiz-me de tudo para com todos, com o propósito de alcançar alguns, tá? Mudar o nosso estilo de comunicação não é o que a gente tem feito hoje. Se nós estamos aqui numa live, se a gente está se comunicando aqui, é uma mudança de estilo de comunicação que a gente não tinha essa preocupação até bem pouco tempo atrás, para que a gente possa ser compreendido na cultura na qual nós estamos sendo inseridos. Quando eu digo isso, pastor, eu concordo plenamente com o senhor. Há questões que nós não podemos abrir mão, inclusive nesse aspecto, né? A palavra de Deus precisa ser
pregada e comunicada com fidelidade. Porém, eu entendo que os nossos formatos, eles não são inegociáveis, porque, como eu já disse, se no passado a gente já participou de muitas brigas por causa de coisas que eram transitórias, né? Como de bateria, né? Guitarra na igreja, e hoje a gente já não tem nenhuma dificuldade com essas coisas mais. É sobre isso que eu estou dizendo. É sobre a gente buscar a melhor forma para comunicar o evangelho da graça, sem abrir mão de uma única vírgula para alcançar o coração dessa geração nossa. Tá? É isso que eu espero. Tá? São os nossos sonhos. Eu me lembro que em 1995 eu pastoreava uma igreja no interior e aí nós resolvemos comprar uma bateria para a igreja. Eu fui abordado por uma pessoa na porta do templo e disse: o dia que essa bateria entrar pela porta da frente, eu saio pela porta do fundo. Aí eu disse para ela, sem pensar, então a senhora tem 15 dias, porque nós já compramos. A bateria entrou e ela ficou, foi uma benção. Fiquei com medo de perder o membro aquela vez, mas deu certo. Deus foi muito bom. Ela acabou gostando e entendeu que valia a pena ter aquela bateria lá, sim. Pastor Leonan, o que você sonha para a SPB? Você que é o mais novo de nós três. O que eu sonho é em ver jovens e adolescentes interessados em reunião de oração e estudo bíblico. Ao mesmo tempo, eu sonho em presbíteros bem mais velhos jogando CS com adolescente. Jogando o quê? Jogando CS. Jogando CS com os adolescentes, brincando com eles, ver os adultos rolando na EBF para divertir crianças. E que seja uma igreja bem harmonizada. É isso que eu sonho. Uma igreja que viva como comunidade. É como a igreja de Atos, né? Uma igreja que dava vida pela palavra de Deus, pelo evangelho e pelos irmãos. É isso que eu sonho. Onde as pessoas venham amar uns aos outros como Cristo amou, né? A ponto de se sacrificar por elas. Você falou uma coisa interessante. Eu me lembro que quando eu estava lá no início do meu pastoreio na primeira igreja, o IP fez uma programação para o Dia dos Pais, em que os pais iam passar o dia lá no IP brincando com os seus filhos. E naquela época, o pastor Mauro Meister, que é o diretor do CPAJ hoje, ele era pastor na primeira igreja. Então, nós fomos lá participar da programação do IP, ele e eu também, os nossos filhos. E teve uma brincadeira lá que a gente tinha que carregar os filhos como se nós fôssemos uns cavalinhos, né? Aquela velha história. Era uma brincadeira que a gente tinha que ficar de 4, mas de costas. E os filhos sentavam na barriga da gente e a gente tinha que chegar numa competição de pai contra pai, carregando o filho na barriga até lá no final. E lá naquele dia tinha uma família que tinha seus filhos no IP, que não eram membros da igreja, não eram crentes. E eles viram o pastor Mauro Meister se divertindo com a sua filha e com o seu filho, me viram me divertindo com a Lívia e com a Joyce na brincadeira, e ele disse: esse negócio aqui deve ser bom, porque até os pastores participam, né? E não há de ver que este irmão, ele começou a frequentar a primeira igreja depois dessa programação, e eu tive o privilégio de participar da ordenação dele como diácono da primeira igreja há um tempo atrás, e depois fui pastor dele também como diácono lá no Jardim Goiás, que é o Kleuber. Ele e a esposa vieram a partir de uma programação do Dia dos Pais no IP. E a gente precisa ver isso mesmo, uma igreja que é livre e que vive a sua liberdade na presença de Deus, com programações saudáveis, mas que nem por isso deixam de ser divertidas, né? Bacanas, engraçadas. Você paga mico, né? Eu tenho aqui em casa uma foto que a Joyce ama, que foi o dia que lá no acampamento me sujaram tudo de tinta e tiraram a foto só para ver o pastor todo coisa de adolescente, né? O que eu sonho para a IPB? Eu sou um pouquinho a mais de tempo que vocês no ministério, e aqui eu queria citar uma frase do reverendo Leonan Feres, um camarada que a gente está trabalhando com ele aí. Ixi, essa frase é... A nossa primeira reunião dos pastores lá em janeiro,
a gente estava tentando acertar algumas coisas, vocês não me conheciam direito, nem eu os conhecia direito. Então, eu fiz algumas colocações e eu me lembro que o Leonan saiu com uma pérola. Ele falou assim: pastor, a gente tem que preservar a teologia reformada e a forma de governo, porque o resto a gente vai ajeitando aí, vai ajustando, né? E eu me lembrei que em 1992, numa reunião de pastores lá no Presbitério de Séries, eu falei a mesmíssima coisa para os colegas, eu estava no meu primeiro ano de ministério. Então, a gente tem sonhos que parecem que são revolucionários, mas eles são sonhos para servir a igreja e não deixar a igreja se tornar uma casca de pedra ou um vaso de barro seco. Nós precisamos sempre trabalhar para que o nosso ministério e a igreja seja barro macio nas mãos de um Deus amoroso que quer dar um formato maravilhoso para os seus vasos e depositar neles o grande tesouro da graça que é Jesus Cristo. Nós queremos trazer uma palavra de saudação a todos os irmãos. Nós amamos a IPB, queremos ver essa igreja evangelizando o Brasil por muito mais tempo. Ela tem um monte de defeito, mas não é porque ela tem defeito que ela não é uma igreja verdadeira. A própria definição de igreja tem a ver com o fato de que são pecadores que foram separados por Deus para o seu serviço. Quero agradecer os dois pastores auxiliares, reverendo Wesley e reverendo Leonan, por toparem fazer essa live comigo. Amém. E espero que depois vocês vejam os comentários aí, o povo encheu a bola de vocês aqui no chat o tempo todo. E nós queremos dizer que nós temos amado a igreja de Vila Nova, nós três, e queremos servi-la, servindo acima de tudo o Senhor que nos vocacionou para o ministério. Vamos fazer uma oração? E aí, quem tem mais tempo para sonhar... Só lembrando que dos três, o mais bonito sou eu, né? A controvérsia. A Rebeca está aí, o que eu posso fazer? Parece que o pastor Wesley caiu. Daqui a pouco ele entra de novo. Mas nós já estamos nas nossas palavras finais. Eu tenho uma outra live que vai começar daqui a pouquinho, então eu tenho que estar disponível aqui. Vamos fazer uma oração? E aí, para essa oração, eu vou pedir você, Leonan, que faça, intercedendo pela IPB, pela IPVN e por nós. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Deixa eu só falar que meu celular está com defeito. Deixa eu só falar que pode ser que a hora que acabe a oração eu não esteja aqui, porque meu celular vai acabar a bateria e eu não estou conseguindo carregá-lo, tá bom? Tá bom. Senhor Deus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por termos a oportunidade de conhecer o Teu Evangelho, Pai querido, por conhecer a sã doutrina, Pai. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor levantou homens que deram a vida, Deus querido, para pregar o Evangelho aqui no Brasil. Pessoas que, com o tempo, foram entendendo que precisava se comunicar com a cultura e, por isso, nós fomos todos alcançados, ó Deus. Pai querido, muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo, porque sem Ele, agindo no nosso coração, tudo isso seria bom. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor sustentou essa instituição até hoje, assim como outras também no Brasil. E queremos pedir ao Senhor, ó Pai querido, que o Senhor esteja abençoando a igreja. A igreja do Senhor que está na igreja presbiteriana, que está na igreja batista, que está na igreja Assembleia de Deus e todas as outras igrejas que são cristãs de fato e pregam o Teu Evangelho. Deus querido, em nome de Jesus, nós queremos clamar ao Senhor. O Senhor sustente a Tua igreja. O Senhor nos abençoe. Sabedoria capacite a nova geração. Que o Senhor alegre o coração da velha geração, mostrando a eles o quanto eles foram usados nas Tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai querido, que nós oramos, te louvamos por tudo. Amém. 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 Queridos, boa noite. Essa live está sendo transmitida pelo nosso canal do YouTube, e então logo termina aqui. O YouTube tem um tempo em que ele fica refazendo as coisas, mas amanhã, se Deus quiser, por volta de meio-dia, ela já estará no canal, e aí nós vamos compartilhar o link no informativo da igreja para quem quiser assistir de volta ou compartilhar com outras pessoas. Boa noite, Deus abençoe. Daqui a pouco começa uma live da UPA Nacional, e eu fui convidado para responder perguntas sobre a história da IPB. Se você quiser assistir,
naquele banner que eu postei mais cedo nas mídias da igreja, tem lá o link, o canal onde vai acontecer. Deus te abençoe, pastor Leonan, boa noite. Até mais, Valeu, irmãos. pastor, Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.